Boa tarde, alunas, professora Simone. Então, dando continuidade ao nosso módulo 2, nós falaremos hoje sobre os testes de função hepática. Então, quais os testes laboratoriais, né, dentro da bioquímica clínica, então, agora, a gente utiliza normalmente para avaliar a função do fígado. Qual a função? Inúmeras funções. Então, obviamente, os testes eles vão ser divididos em grupos que avaliam diferentes funções, né? Então, esse slide aqui, ele é o resumo de toda a nossa aula de hoje. Eu acho ele super interessante, vocês podem anotar, pode dar print aí na tela, porque ele vai servir muito para que vocês entendam de forma geral como a análise da função hepática ela é organizada, né? Então, os testes de avaliação, da função hepática, são divididos em 3 grupos. O primeiro avalia a integridade do fígado. Tá? Basicamente, vai avaliar, então, as enzimas hepáticas. Quais enzimas hepáticas? As enzimas hepatocelulares, que é a AST e a ALT, a antiga TGO e TGP. As enzimas canaliculares, que são gama-GT e fosfatase alcalina, ou GGT e a FAO, né? Mesma coisa. Então, a gente vai falar de uma por uma, vai ver o princípio do teste, vai ver um pouquinho do teste, os valores, etc., quando aumenta, quando diminui. Mas aqui é só para apresentar para vocês, então, uma visão geral. Então, para avaliar a integridade do hepatócito, da célula hepática, do fígado, a gente avalia as enzimas hepáticas, tá? E aí as enzimas são divididas nas hepatocelulares e nas canaliculares. Cada uma delas, óbvio, vai nos dizer algo sobre a integridade do fígado. Depois nós vamos avaliar, então, a função secretora do fígado, que ela é avaliada pela bilirrubina total e as frações. Por quê? Porque a função secretora do fígado está relacionada à bile, né? Lembra que o fígado, então, ele produz a bile então, as bilirrubinas serão avaliadas como uma função de secreção desse órgão. A capacidade de síntese do fígado, né? Porque o que o fígado sintetiza? Proteínas. Nós vimos isso na aula passada, né? Parte 1. Se nós tivermos o objetivo de avaliar a função síntese proteica, né? A gente vai avaliar a albumina, fatores da coagulação K-dependentes, e aí entra o tempo de protrombina, ou TP. Por quê? Porque ele é um teste, apesar de ser um teste de coagulação, ele é utilizado aqui para avaliar a função hepática no que diz respeito à capacidade de síntese do fígado, ok? Então, os testes são divididos nesses 3 grupos funcionais. Então, cada teste cada grupo de testes de função hepática ajuda no estabelecimento do diagnóstico, na monitoração do tratamento e também na avaliação de prognóstico da doença hepática. Então, cada exame avalia um aspecto específico da função hepática e pode sugerir, então, padrões de lesão típicos de determinada doença, e permitir também avaliar a gravidade da doença hepática crônica. Então, a primeira enzima que nós vamos avaliar seriam as enzimas hepatocelulares, né? Então, tanto a aspartato aminotransferase, que é a AST, quanto a alanina aminotransferase, que é a ALT, elas catalisam a transferência de grupamentos aminos, ou alfa-amino, para um ácido aspartico ou para uma alanina durante a gliconeogênese. Tá?
A ALT é específica para o hepatócito, enquanto que a AST pode ser encontrada em outros sítios, incluindo o miocárdio. E sua alteração sozinha, sua elevação sozinha da AST, sem um aumento da ALT, sugere uma causa extrahepática, no caso muscular ou cardíaca. Enquanto que níveis elevados de ambas as enzimas, a AST e a ALT, indicam, portanto, lesão hepatocelular e, obviamente, avalia a integridade do fígado, então. Então, não sei se vocês lembram lá da bioquímica, quando vocês estudaram a questão do metabolismo de aminoácidos, e que sempre, então, o grupo durante a degradação de aminoácidos, sempre o alfa-cetoácido, que vai receber o grupamento amino, ele recebe do glutamato. Por exemplo, nós temos aqui o alfa-cetoácido, que é nada mais do que a cadeia carbonada de um aminoácido sem o grupamento amino. Nesse caso, o alfa-cetoácido, o oxalacetato, é a cadeia carbonada do aspartato, que é o aminoácido, só que não tem o grupamento amino. Então, quando ele recebe o grupamento amino do glutamato, que vai ser sempre o doador de grupamento amino numa reação de transaminação, sempre o doador de NH2 é o glutamato, e ele se transforma sempre no alfa-cetoglutarato. O que vai mudar aqui é quem vai receber e o aminoácido que será formado, tá? E as reações de transaminação, elas acontecem lá na degradação de aminoácidos nas células, né? Para que sempre, então, o doador, ou na biossíntese de aminoácidos. Ou você está formando ou você está degradando. Então, essas reações de transaminação, elas vão acontecer para fazer com que o nitrogênio seja transferido, então, sempre do glutamato para um alfa-cetoácido, para formar um novo aminoácido. Então, nesse caso aqui, dessa reação, o glutamato vai doar o NH2 para o oxalacetato, formando o aspartato, e essa reação é catalisada pela enzima chamada aspartato aminotransferase, tá? E, obviamente, o glutamato será convertido em alfa-cetoglutarato. Então, essa enzima, ela foi renomeada e recebe o nome do produto, que é aspartato. Então, aspartato aminotransferase. Antigamente, ela recebia o nome do substrato, então era a TGO, tá? Então, hoje não se fala mais TGO, se fala AST, ok? Aqui a mesma coisa, só que esta enzima aqui, ela catalisa a reação de transferência de grupamento amino do glutamato, porque eu disse para vocês que ele sempre é o doador, para o alfa-cetoácido, que nesse caso é o piruvato. Então, a cadeia carbonada piruvato, quando recebe um grupamento amino, aqui nesse carbono aqui, ó, nesse aqui, ela vai se transformar em alanina, tá? É aqui que ele recebe. Ele vai se transformar em alanina, liberando o alfa-cetoácido do glutamato, que é sempre o alfa-cetoglutarato, ok? Então, ambas as enzimas, elas são enzimas hepáticas sintetizadas no fígado e atuam fazendo reações de transaminação, transferência de grupamento amino de um aminoácido para um alfa-cetoácido para formar um novo aminoácido, tá? Então, obviamente que a ALT vai receber o nome do seu produto, que é a alanina. Então, alanina aminotransferase, que antigamente era chamada, então, de TGP, devido ao seu substrato e não seu produto, tá? Então, agora elas foram renomeadas e receberam ambas o nome do produto formado. Bom, então aqui é só para mostrar para vocês a reação de transaminação, para mostrar onde essas enzimas atuam, certo? Bom,
as enzimas hepatocelulares, elas vão avaliar, então, necrose do hepatócito, tá? Destruição das células hepáticas, tá? Então, as transaminases ou também aminotransferases, como são conhecidas, ambas as enzimas, então, a aspartato aminotransferase, antiga transaminase glutâmica oxalacética, e a alanina aminotransferase, antiga transaminase glutâmica pirúvica, elas vão ser utilizadas aqui, então, como avaliação de integridade hepática. A AST, ela está presente em muitos órgãos, tá? Além do fígado, sobretudo no músculo cardíaco, no músculo esquelético, pâncreas, rins e eritrócitos. Enquanto que a ALT está presente quase que exclusivamente no fígado, ok? Tem outra questão extremamente importante em relação a essas duas enzimas, além dessa localização exclusiva ou não nos órgãos, que é a questão de aonde ela está localizada na célula, tá? Quer seja na célula hepática ou na célula muscular, ou no miócito, ou no hepatócito, etc. Então, quanto à localização celular, 80% da AST está presente nas mitocôndrias, enquanto que a ALT localiza-se integralmente no citoplasma do hepatócito, porque a ALT é praticamente exclusiva do fígado e também exclusiva do fígado e do citoplasma do hepatócito, enquanto que a AST está localizada nas mitocôndrias dos hepatócitos, dos miócitos, no pâncreas, no rim e nas hemácias, tá? E o que significa essa questão de estar localizada no citoplasma ou na mitocôndria? Olha que interessante, isso é muito interessante para a gente entender as elevações depois lá, tá? E o significado clínico do aumento dessas enzimas. Então, portanto, significa que, já que a AST está localizada nas mitocôndrias, um nível mais profundo celular, como se ela se escondesse mais, né? Não está só no citoplasma, além de estar no citoplasma, a mitocôndria está no citoplasma e ela está dentro da mitocôndria. Então, é como se ela estivesse mais escondida na célula, tá? Então, isso significa que uma elevação na AST indica um grau de comprometimento celular maior, tá? Então, quando os níveis de AST aumentam, eles indicam um maior comprometimento, no caso aqui, se tiver relacionado à doença hepática, comprometimento hepático ou muscular. Isso significa que a primeira delas a aumentar vai ser a LT e não a AST, porque é muito mais fácil liberar a enzima do citoplasma do que da mitocôndria, tá? Então, elevações na ALT são raramente encontradas em outras doenças que não as hepáticas. Por quê? Porque a ALT é exclusiva do fígado. Entretanto, é um marcador sensível de função hepática, pois como é uma enzima exclusivamente citoplasmática, ela eleva-se rapidamente após uma lesão. Apesar dela não indicar uma lesão tão profunda, tão grave, igual a AST, ela aumenta muito mais rápido que a outra. Então, ela é um bom marcador, porque um bom marcador é aquele que, na mínima alteração celular, ele altera seus níveis, né? Então, aqui, uma pequena alteração hepática da ALT indica um comprometimento hepático. Sinaliza, às vezes a AST nem aumentou e a ALT já aumentou. Então, ela é a primeira a aumentar. Então, por isso que é interessante a gente entender essa questão da localização celular, para que a gente não decore. Não tem que decorar, você tem que entender onde a AST está localizada na célula e em que tipo de célula elas estão presentes, né?
Então, a ALT exclusiva do fígado, a AST também em outros órgãos, como o músculo, pâncreas, rins, etc. E, enquanto que a AST está localizada preferencialmente nas mitocôndrias, a ALT no citoplasma. E aí, isso vai ajudar vocês a interpretar as alterações que a gente vai ver mais para frente, ok? Bom, então, vamos aqui, elevações discretas, de uma forma geral, tá? Com relação a ambas as enzimas. Elevações discretas são aquelas que, consideradas de até 10 vezes o limite superior normal. Elas indicam doenças como hepatites virais crônicas, autoimunes ou medicamentosas. Resposta ao tratamento por algum fármaco que é hepatotóxico, tá? Enquanto, até 10 vezes, então 400, né? A níveis acima de 1000 UI por ml são encontradas em hepatites virais agudas. Então, doença hepática aguda cursa com valores acima de 1000, tá? Isso, claro, generalizando aqui para que a gente, quando olhe os valores das transaminases, consiga suspeitar do que pode estar acontecendo. Enquanto que hepatite isquêmica respondem por elevações muito acentuadas, tá? Acima de 5.000. Claro que se você estiver fazendo avaliação hepática, nós temos que cuidar com a AST, ela tem que estar sempre associada à ALT, porque ela não é exclusiva do fígado, a AST, né? Então, para isso, existe um coeficiente que foi criado, que é a razão, a divisão entre os valores de AST dividido pelos valores de ALT. Isso pode orientar muito na investigação do aumento das aminotransferases quanto à etiologia da hepatopatia. Vamos entender o que significa isso. Ai, tô a fim de espirrar. Desculpa, passou. Então, se você pegar os valores de AST e dividir pelo valor da ALT, se essa razão, esse coeficiente que a gente chama de Hits, ele for menor que 1, nós estamos falando provavelmente de hepatites virais. Obviamente que o diagnóstico vai ser feito com os testes sorológicos para hepatite B e hepatite C, que a gente vai ver no final dessa aula, tá? Mas é uma suspeita já, porque as aminotransferases seriam como testes de rastreio para avaliar a função hepática. Aí você suspeita do que pode ser e o diagnóstico vai ser feito por testes complementares, né? Então, se o coeficiente de Hits for menor que 1, provavelmente é uma hepatite viral. Se o coeficiente de Hits for maior que 1, provavelmente é uma hepatite crônica ou uma resposta ao fármacos, né? É uma hepatite medicamentosa. Uma hepatotoxicidade devido a medicamentos. Se esse número for maior que 2, nós provavelmente estamos falando de uma hepatite alcoólica que pode evoluir, como a gente viu, para uma cirrose, né? Se o coeficiente for, então, maior que 4, nós temos a doença de Wilson fulminante, tá? Bom, então, nas hepatites virais agudas, vamos ver aqui como é que a gente viu, hepatites virais agudas, elas vão ter esses valores aqui menores que 1, né? Então, nas hepatites virais agudas, ocorre um aumento muito acentuado, né? De 10 a 100 vezes o referencial superior normal das aminotransferases. Então, níveis elevados acima de 1000. Lembra que até 10 vezes a gente tem provavelmente aqui infecções crônicas ou medicamentosas, né? Principalmente hepatites virais.
valores maiores que 100 vezes, né, acima de 1000, eles vão estar associados a hepatites virais agudas, ok? Então, nas hepatites virais agudas, as transaminases vão estar com valores acima de 1000, ou seja, 20 ou 100 vezes, de 20 até 100 vezes acima do valor superior normal. O valor da ALT pode ser igual ou geralmente maior que o da AST, o que faz com que, então, essa relação seja menor que 1, tá? Então, claro que para você dividir aqui, e esse valor tem que estar muito próximo desse para dar 1, ou ele tem que ser maior que esse para dar menor que 1. Então, nas hepatites virais agudas, a ALT aumenta mais do que a AST. Obviamente, porque a ALT é específica do fígado, e lembra que a ALT, ela como está no citoplasma, e essa doença é aguda, de surgimento rápido, né? Não é uma coisa que vem ao longo do tempo ali, não. Hepatites virais agudas surgem rapidamente. Então, a primeira das enzimas a aumentar é aquela que está no citoplasma, que responde mais rápido. Por isso que a ALT ela vai estar maior do que a AST, ou pelo menos igual. Ela aumenta e aumenta muito rápido, né? E também, como nós estamos falando de hepatite, doença hepática, a ALT é específica do fígado. Então, obviamente, ela aumenta mesmo, tá? A hepatite fulminante é uma hepatite viral aguda com curso rapidamente progressivo com evolução para a morte. Então, a definição de hepatite fulminante é uma hepatite viral aguda que evolui muito rápido e que pode, então, levar à morte. Os achados são compatíveis com lesão hepatocelular extrema, incluindo distúrbios da coagulação. Então, aqui, ó, lesão hepatocelular. Nós estamos avaliando necrose, nós estamos avaliando a integridade do fígado. Então, nós estamos usando as enzimas cardíacas, que são sintetizadas pelos hepatócitos, para avaliar a sua função de integridade celular. Então, nessas doenças aqui, nós temos realmente uma lesão no hepatócito, tá? As aminotransferases de início extremamente elevadas no plasma caem rapidamente, né? O que não indica uma melhora do quadro, e sim uma destruição do parênquima hepático. Então, essa necrose vai fazendo, então, com que as células do parênquima sejam destruídas, e aquele aumento que vinha das transaminases começa ao longo do tempo, isso nas hepatites virais agudas, começa a cair, você pode achar que a hepatite está progredindo para uma melhora, mas não, é porque simplesmente as células que sintetizam estão em necrose, estão morrendo, então o nível dá uma caída durante o curso da doença, mas isso não mede grau de lesão, não significa que queda nos valores indique melhora, ok? Bom, e além das hepatites virais, então temos também a hepatite alcoólica, que nada mais é do que é uma inflamação, né? É uma inflamação no fígado devido ao uso excessivo do álcool. Nós vimos na aula passada como que o fígado metaboliza o álcool, né? Quais são as enzimas, o intermediário lá que é tóxico para o fígado, né? O acetaldeído. Então, a hepatite alcoólica é uma inflamação do fígado, por isso é uma hepatite, que é relacionada ao uso abusivo de qualquer bebida alcoólica, tá? O uso excessivo. Porque se for o uso moderado, as enzimas conseguem metabolizar normalmente e o álcool é convertido em moléculas que vão entrar lá no metabolismo celular e pode gerar outras moléculas macronutrientes, né? Elas vão ser convertidas metabolizadas normalmente.
Mas o problema é o uso abusivo. E aí o hepatócito não tem condições de dar conta de todo o álcool. E, obviamente, o indivíduo também não se alimenta, tá só bebendo, e aí tem todas as repercussões metabólicas que associa daí aqui, metabolismo de carboidrato junto, e lipídios, né? Certo. Então, esse acúmulo de lipídios que acontece devido a essa repercussão metabólica lá no metabolismo do álcool, ele primeiro vai levar, então, um acúmulo de gordura no fígado, como a gente viu na aula passada, né? E gerando o que a gente conhece como esteatose. E essa esteatose vai já começar a alterar as enzimas hepáticas. Vai começar a ter uma alteração, principalmente na ALT, né? Uma alteração leve, não tão aumentada, mas já começa a sinalizar que o indivíduo está consumindo álcool demais, né? Se esse consumo progredir, então o álcool pode provocar inflamação, além da esteatose. A progressão da esteatose vai para uma inflamação. A segunda etapa da esteatose é a hepatite alcoólica, a inflamação. E a terceira etapa da progressão da doença é a cirrose, que nada mais é do que a fibrose irreversível do hepatócito, certo? Indivíduos com comprometimento do fígado por cirrose, dependendo do percentual de comprometimento, vai requerer transplante de fígado, tá? Então, a hepatite alcoólica e a cirrose alcoólica desenvolvem-se aproximadamente 15 a 20% dos alcoólatras. Os níveis de transaminases, eles não alcançam valores tão elevados como nas hepatites virais agudas que a gente viu, tá? Aqui é como se fosse, então, uma doença crônica, que ela vem aos poucos aumentando. Então, ela tem mesmo, o álcool tem etapas, né, de lesões, de progressão da lesão aqui. Então, isso vem se estabelecendo. Então, a AST normalmente aumenta 2 vezes, então ela fica em valores menores do que 300 UI por ml, enquanto que e daí a AST fica 2 vezes maior. E aí se você fizer o coeficiente de HIT lá, esse valor aqui vai dar maior que 2, tá? AST por ALT. O valor da gama-GT, no entanto, é extremamente elevado, só que a gente ainda não falou de gama-GT porque ela é uma da enzima canalicular. Nós estamos falando das enzimas hepatocelulares, mas eu estou deixando aqui ela registrada para fazer parte do contexto da hepatite alcoólica, mas nós vamos falar nela de novo, tá? Quando a gente falar das enzimas canaliculares, entender o princípio da elevação da gama-GT. Então, normalmente, nas hepatites alcoólicas, a gama-GT, ela aumenta 10 vezes o valor de referência, devido à presença de uma colestase que é comum, tá? Mas a gente volta a falar. E os testes laboratoriais, eles, diferente da maioria dos testes feito por espectrofotômetro, né, colorimetria, eles não vão usar um fator de correção. Lembra? Você, por exemplo, glicose, colesterol, o que vocês fazem? Quando você compra o kit, vem junto um padrão, vem junto uma solução de concentração conhecida, no qual você vai preparar essa solução, vai ler a absorvância e vai fazer um fator. Depois, nas suas amostras testes, no soro dos pacientes, você vai fazer o quê? Você vai ler a absorvância e fazer vezes aquele fator. Por que você consegue fazer isso para a maioria das dosagens, exceto para as transaminases? Porque essas outras
moléculas, glicose, colesterol, ácido úrico, ureia, bababá, todas elas seguem a lei de Lamberter-Beer. O que diz a lei de Lamberter-Beer? Ela diz que as absorbâncias ou transmitâncias são proporcionais, né? O aumento da absorbância aqui corresponde ao aumento da concentração. Então, soluções mais concentradas de glicose, por exemplo, vão dar valores de absorbância maior. Concentrações menores de colesterol vão dar leituras de absorvância menor, tá? Só que as transaminases não obedecem à lei de Lamberter-Beer. Isso significa que as absorbâncias não são proporcionais às atividades enzimáticas. Ou seja, valores maiores de absorbância no soro, na leitura do teste aqui para as transaminases, não indicam uma maior atividade dessas enzimas. Tá? Então, elas não obedecem à lei de Lamberter-Beer, então não posso usar fator. Eu vou fazer o quê? Eu vou usar curva padrão. Os aparelhos, normalmente, eles já fazem essa curva padrão lá dentro. E o que é isso, uma curva padrão? Curva padrão é você pegar aquela solução de concentração conhecida e fazer várias diluições crescentes, do menor até o maior. Começa, sei lá, eu aqui, começa em 1 micrograma por ml, vai até, sei lá, né? Você tem que fazer a correção para as unidades, mas você começa de uma concentração baixa, então, e faz vários tubinhos com a diluição daquele padrão que veio no kit, é uma solução, sei lá, de 100 miligramas por ml. Você pega esses 100 miligramas por ml e dilui ele, começando em 1 miligrama, 2, 3, 10, 20, você faz várias, e você vai ler a absorvância de todas elas e vai colocar no papel milimetrado aqui. Absorbância tanto corresponde à concentração tanto. Absorbância tanto. O que vai acontecer é que não vai formar uma reta. Por que não vai formar uma reta? Porque não segue a lei de Lamberter-Beer. Se formasse uma reta, eu poderia fazer um fator. Porque aí basta eu fazer uma leitura, um ponto da reta, eu consigo saber todos os outros. Mas nas transaminases, quando você extrapolar a leitura das absorbâncias da diluição do padrão, vai formar uma curva, tá? Então, que é a curva que a gente faça, que é a curva padrão, que é o que chama. E aí a gente tem que pegar as leituras que a gente for obter e jogar nessa curva e cruzar aqui, ver a absorbância que vai ser encontrada no teste e jogar até a altura da curva e descer para ver qual é a concentração. Aqui tem uma curva, mas aqui tem uma reta, mas se ela fosse uma curva, por exemplo, para vocês entenderem que não é proporcional, tá? Então, só para ficar claro, hoje em dia não se faz mais transaminase manual, mas a gente fazia muito isso com papel milimetrado. Tá? Fazia toda a curva de calibração e ela serve para aquele kit, abriu aquele kit, para aqueles reagentes, para aquele padrão, eu podia usar a mesma curva até acabar o kit. Quando abrisse um novo kit, teria que fazer uma nova curva de calibração. Ou, dependendo do laboratório, tinha um pop lá dizendo que você tinha que fazer toda segunda-feira, uma vez por semana, aí vai depender da rotina do laboratório. Bom, e o teste laboratorial, aqui estou mostrando então um kit, onde o princípio da reação, aqui tem aquela reação que eu mostrei de transaminação lá, né? Onde a alanina e o alfa-cetoglutarato aqui vão ser catalisados pela alanina aminotransferase, convertendo a alanina em piruvato, ou seja, desaminando a alanina e transferindo o grupamento amino da alanina para o alfa-cetoglutarato, formando o glutamato.
né? Quando o alfa-cetoglutarato mais o NH3 forma o glutamato. E a alanina menos o NH3 é o piruvato. Por quê? Porque o piruvato é a cadeia carbonada da alanina. Lá na outra reação que eu mostrei para vocês, era daqui para cá, era ao contrário. Por quê? Porque essa enzima, ela faz as reações em ambos os sentidos, tá? Mas aqui para o teste, a gente vai estar avaliando nesse sentido. Então, o piruvato formado aqui, ó, vai reagir com o NADH, vai ser reduzido, porque vai receber hidrogênios do NADH, né? Formando o NAD+, e liberando o lactato. Então, é a lactato desidrogenase, a enzima que atua aqui. E o NAD+, que vai ser formado aqui, ó, então, vai ser monitorado como foi lá para a glicose, lembra? Para glicose oxidase. A redução na absorbância em 340 nanômetros, consequente à oxidação do NADH, ou seja, o NADH se oxida na medida que ele transfere os hidrogênios dele para o piruvato, ou seja, à medida que ele reduz o piruvato recebe hidrogênios formando o lactato, e o NAD+, ele se oxida formando, o NADH se oxida formando o NAD+. Então, a redução na absorbância em 360 corresponde à oxidação do NADH até NAD+. E isso é monitorado fotometricamente, ou seja, leitura da absorbância, e essa redução, essa oxidação aqui do NADH é proporcional à quantidade da enzima alaninotransferase. Por quê? Porque quanto mais alanina tiver, mais piruvato vai ser formado. Quanto mais piruvato for formado, mais o NADH vai ser oxidado, porque mais piruvato vai receber os elétrons dele aqui. E ele vai perder os hidrogênios, porque ele vai transferir os hidrogênios para cá. Então, é uma reação acoplada também, onde pela fotometria você monitora a oxidação do NADH. Lá na glicose a gente também monitorava a oxidação do NADH, só que daí ele reagia com outra molécula aqui, obviamente. Tá? Mas é porque os testes laboratoriais, eles vão utilizar bastante essa... porque aí você não precisa colocar um reagente de cor, porque o NADH, quando ele se oxida, ele já diminui a absorbância em 360. Então, quanto menor a absorbância em 340, significa que tem mais NADH sendo oxidado. Né? E significa que tem, então, maior quantidade de alanina aminotransferase. Então, o princípio do teste é esse. O valor, aqui, gente, desculpa, não é valor de normalidade, tá? Não se usa mais valor de normalidade, se usa valor de referência, tá? O nome. O valor de referência, então, para ALT, para alanina aminotransferase, é até 32 UI por ml. E aqui eu estou mostrando para vocês, de ter botado essa figura lá naquele outro slide, mas é a curva padrão, então, porque ela não, diferente daqui, ó, que eu estava mostrando que a lei de Lambert, se seguisse a lei de Lambert-Beer, formaria uma reta, porque daí o aumento na concentração corresponderia ao aumento na absorvância. Entretanto, não é o que acontece aqui, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, uma curva, né? Então, você não, apesar de ir aumentando, o aumento na concentração aumenta a absorvância, mas tem uma hora que atinge um platô. Então, o aumento não é proporcional, não é uma reta. Por isso, eu tenho que fazer a curva. Então, aqui está mostrando, então, uma curva, exemplificando apenas uma curva para LT e uma para ST. Então, ambas as enzimas, elas vão necessitar uma curva padrão. Às vezes, o aparelho mesmo vai fazer lá dentro. Ele vai pegar a solução de concentração conhecida, vai fazer várias diluições, para eu ter várias concentrações diferentes aqui. Vamos imaginar que ele foi do 0 até 200. E leu a absorbância de todas essas concentrações e jogou aqui. A mesma coisa para a ST, tá? Então, isso que é a curva de calibração. Então, como é que a gente vai traçar manualmente uma curva padrão para LT, por exemplo? Você vai pegar vários tubos,
de ensaio, tubo de hemólise. No tubo 1 você vai botar só água, que é como se fosse o meu branco. O tubo, que aí a leitura que der lá no tubo 1 sem transaminase, sem nada, só com a água, significa que aquela absorbância corresponde a 0 de unidades por ml, tá? Então, aqui tá os valores de absorvância e aqui tá o valor de concentração. Então, você vai fazendo várias diluições, lendo a absorvância e fazendo o cálculo para a concentração, porque a concentração você já vai conhecer dessa amostra, porque é um padrão. Aí quando você faz a diluição, você já sabe que o tubo 1 tem essa concentração, o tubo 2 tem essa concentração, o tubo 3 tem essa, porque é só aleatórios números, tá? E aí você lê a absorvância, e você pega esses dois valores e joga num papel milimetrado, tá? Bom, e com relação, com relação às transaminases, é isso que eu queria falar. Então, são enzimas que catalisam reações de transferência de grupamento amino e elas indicam a lesão hepatocelular, ou seja, alterações, aumentos nos valores, indicam comprometimento da integridade hepática, tá? E a outra grupo de enzimas que também avaliam integridade, mas são chamadas de enzimas canaliculares e não hepatocelulares, são as enzimas que estão associadas às colestases, que é o quê? Fosfatase alcalina e a gama-GT. Então, a gente vai ver uma por uma agora. Então, a fosfatase alcalina tem valor de referência de 30 a 120 UI por ml, tá? Essa enzima ela é distribuída em vários órgãos, incluindo tecido ósseo, intestino, rim e placenta, tá? Nas colestases, que são obstruções do ducto biliar, ela cursa com um aumento maior que 3 vezes, ou seja, valores aqui, aumentos de até 3 vezes o valor de referência é inespecífico, tá? De fosfatase, não indica colestase. Só vai indicar colestase se esse valor for 3 vezes maior. Então, aqui maior que 360, por exemplo, tá? Qual é o princípio desse teste? Por que a fosfatase alcalina está associada com colestases, né? Que é obstruções aqui do ducto biliar. Está associado aqui à vesícula biliar, está localizada abaixo aqui do fígado, né? E é conectada por esses ductos biliares aqui. Agora, presta atenção no princípio disso, na explicação do porquê que a fosfatase alcalina aumenta durante as obstruções dos ductos biliares. Vamos imaginar que você tem, então, uma obstrução aqui no ducto biliar e o fígado não consegue, então, enviar para cá, para a vesícula, secretar a bile, irará, e todos os seus compostos, né? Então, o que vai acontecer aqui? O fígado não tem a função de mandar a fosfatase alcalina para a vesícula, não. Presta atenção no que vai acontecer. Se eu tenho uma obstrução aqui, os sais biliares que são sintetizados lá no fígado, a partir do colesterol, eles são sintetizados no fígado e armazenados na vesícula biliar. Só que se eu tiver uma obstrução aqui dos canais, ou seja, uma colestase, os sais biliares não vão ser direcionados para a vesícula. Onde é que eles vão ficar? Eles vão ficar no hepatócito, onde eles foram sintetizados. E o que é um sal biliar? Ele é sintetizado a partir do colesterol, que é uma molécula apolar,
hidrofóbica, mas adiciona-se na sua estrutura moléculas hidrofílicas, polares, que vão fazer com que os sais biliares sejam moléculas que tenham uma parte apolar e uma parte polar. A parte polar vai ser responsável pela solubilização da gordura na água, e a parte apolar é a parte lipídica, da gordura mesmo. Bom, então, devido à colestase, os sais biliares se acumulam nos hepatócitos. E aí ele vai, lá no hepatócito, começar a solubilizar as membranas plasmáticas. Vocês lembram que as membranas plasmáticas são bicamadas de fosfolipídio? Então, a membrana do hepatócito, a membrana plasmática dessa célula do fígado, ela é formada por fosfolipídios. E os sais biliares que se acumulam no fígado vão começar a solubilizar essas membranas. E aí é como se a membrana do fígado fosse perdendo a sua permeabilidade seletiva e vai começar a deixar a fosfatase alcalina que está lá no seu citoplasma, nas suas células hepáticas, no hepatócito, começa a sair para fora, vai saindo para a circulação sanguínea, vai indo para o plasma. Então, aumenta os níveis de fosfatase alcalina no plasma devido à colestase. Mas, na verdade, ela não tem nada a ver com a patologia da colestase. Simplesmente porque devido à colestase, os sais biliares se acumulam no fígado, solubilizam as membranas e permite a saída da fosfatase alcalina para o sangue. Tá? Então, por isso que tem que ser valores aumentados mais de 3 vezes. Para indicar de fosfatase alcalina, para indicar uma colestase. E vocês vão ver também que, normalmente, na avaliação da fosfatase alcalina, quando se busca, quando se suspeita de uma colestase, ela vem sempre em conjunto com a gama-GT. Já vou explicar a gama-GT para vocês. Então, você tem que interpretar os dois testes, tá? A fosfatase alcalina, então, por ela estar presente nos tecidos ósseos, intestino, rim, ela também pode aumentar em outras patologias, né, relacionadas então com o tecido, por exemplo, tumor, câncer nos ossos, alguma coisa assim, ou mulheres no 3º mês de gestação, elas têm um aumento de fosfatase alcalina devido à formação do bebê, né? É mais ou menos nesse período em que está formando o tecido ósseo do bebê, então você tem uma maior atividade do tecido ósseo, você vai aumentar a fosfatase alcalina sem indicar nenhuma doença hepática. Então, tudo tem que ser interpretado, tá? A fosfatase alcalina, o teste laboratorial, é um teste colorimétrico, essa enzima, então, ela é monitorada no soro, porque ela hidrolisa timoftaleína, monofosfato, liberando timoftaleína. Então, ela tira o monofosfato daqui, tá? E essa timoftaleína tem uma cor azul, em meio alcalino. E aí, você faz a leitura em 590 nanômetros, que corresponde à absorvância do comprimento de onda do azul, né? E a intensidade do azul formado de timoftaleína é proporcional à atividade da enzima, porque quanto mais enzima, fosfatase alcalina, mais ela converte a timoftaleína monofosfato em timoftaleína. Então, o produto final da reação se constitui de uma mistura de cor azul e a própria cor do substrato, tá? Que é da timoftaleína monofosfato aqui. E aí, essa mistura é monitorada aqui em 590. Um teste, então, colorimétrico normal, esse usa fator, vem um padrão, você lê a absorvância do padrão, faz um fator, depois só vai lendo a absorvância do teste e faz vezes o fator, e muito simples, pode ser feito manual ou automatizado.
Tá, e a gama-GT, que é uma segunda enzima canalicular, né? Tem valores de referência variando de 4 até 60 UI por ml, tá? É uma enzima, então, do sistema do sistema enzimático microsomal hepático. Está presente principalmente no fígado e nos ductos biliares. Por isso que aqui ela está associada, então, com colestases. Então, normalmente nas colestases, nas obstruções das árvores biliares, você tem o aumento da gama-GT associado ao aumento da fosfatase alcalina. Se você tem aumento só da gama-GT, provavelmente seja uma hepatite medicamentosa ou alcoólica, né? Que é aqui medicamentosa ou álcool, porque são xenobióticos, tá? De origem externa, que vão comprometer o sistema de metabolização de xenobióticos lá, que a gente já viu no fígado, tá? Então, essa enzima é uma enzima desse sistema, então, quando mais você sobrecarrega esse sistema, você teria um aumento dessas enzimas. Então, se a gama-GT estiver aumentada isoladamente, ela pode indicar doença hepática. Quando ela aumenta associada à fosfatase alcalina, ela pode indicar obstruções na árvore biliar. E aí, em relação aos valores aumentados, então de 5 a 30 vezes o valor de referência, colestase, e aumentos menores de 2 a 5 vezes, associado então às hepatites, às inflamações de doença hepática, né? Então, a gama-GT é um marcador adicional de doença hepatocelular que pode ser avaliado em conjunto com a fosfatase alcalina. Então, quando na presença de obstrução da árvore biliar, você tem um aumento de ambas, né, como a gente já falou. Níveis normais na doença óssea, quando você tem uma patologia, não uma colestase, mas uma doença óssea, aí você tem gama-GT normal, com aumento de fosfatase alcalina isoladamente, tá? Bom, o teste laboratorial é um teste cinético, né? O enzima é avaliado pelo teste cinético, e que valores, então, normalmente em homens, esse teste tem valor de 15 a 60 e mulheres de 10 a 40, tá? Valores de referência. Aqui está mostrando como é feito. O princípio do teste não é necessário saber, mas eu coloco aqui só porque mostra como é o exame. Às vezes trabalha manualmente, é bom a gente saber o que está fazendo, né? Bom, e assim a gente termina aquele primeiro bloco dos testes laboratoriais com relação à integridade do fígado. E a gente vai para a segunda etapa, que é o teste de função secretora. Eu vou gravar uma outra aula para não ficar muito extensa, tá? E aí depois vocês podem continuar na parte 3, avaliando então a função secretora do fígado, que a gente vai falar de bilirrubina.